Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam bem-vindos agora a mais uma aula prática do módulo 6 do curso Aprenda OpenFOAM na Prática. A ideia dessa aula agora é ver um pouco de maneira com a mão na massa aqui uma simulação lagrangiana e comparar, o impacto de um acoplamento de duas vias com um acoplamento de quatro vias. Para isso a gente vai utilizar um caso muito padrão nesse tipo de simulação, que é a simulação de um leito fluidizado. Essa simulação pode demorar um pouquinho para rodar. Então, no arquivo que vocês vão receber, já tem os tempos rodados da simulação, para que caso vocês demorem para rodar a simulação no computador de vocês, vocês consigam mesmo assim ver os resultados. Bom, vocês vão encontrar dois arquivos aqui que vão ser utilizados para esse problema. Vai ter um arquivo que é o Goldschmidt duas vias e um arquivo que é o Goldschmidt quatro vias. Esse arquivo aqui, Goldschmidt, ele se refere a um experimento que foi feito, se eu não me engano, numa tese de mestrado. E esse experimento é um experimento de um leito fluidizado, bem simples. Do que consiste um leito fluidizado? O leito fluidizado ele é um sistema que vai ter partículas, nesse caso partículas de areia, sílica, e essas partículas de sílica vão estar interagindo com um ar que vai estar sendo injetado embaixo do domínio. Então vamos entrar aqui no caso com quatro vias, para que a gente possa ver um pouquinho melhor o que isso significa de maneira prática. Como vocês podem ver, os tempos já estão aparecendo aqui, tem até alguns vídeos aqui que vocês podem ver também. E a gente vai poder abrir esse caso aqui no ParaView. Então vamos utilizar o comando explorer.exe para quem está no Windows, para abrir aqui o navegador. Isso vai abrir uma pasta do navegador do próprio Windows. Aqui tem todos os tempos, todos os arquivos. Eu vou com o ParaView abrir aqui a interface básica e vou arrastar para esse ParaView o arquivo goldschmidt.fom. Esse arquivo aqui tem toda a informação. Vou botar aqui para desabilitar o Skip Zero Time. Beleza, carregou aqui. Vocês podem ver que ele vai carregar, tem umas coisinhas vermelhas aqui. Isso aqui já são as partículas, mas vamos ignorar isso um pouco por agora. Vamos desabilitar essa opção Lagrangian/Kinematic Cloud. Isso aqui é a maneira que a gente consegue ver as partículas no ParaView. Então, se a gente vê isso aqui agora, isso aqui é o nosso domínio. É um domínio que vai ser tridimensional, tá? Então essa direção, apesar de ter poucas células, é resolvida. E, além disso, a gente vê que a discretização desse domínio não é uma discretização muito grande. Isso é um caso que vai rodar relativamente devagar, não pelo escoamento CFD, pela simulação por volumes finitos. Ele vai demorar para rodar pelas partículas mesmo. Como é que vai ser essa situação? Aqui embaixo, nessa parede aqui debaixo do domínio, a gente vai ter uma entrada de ar, que vai estar escoando de baixo para cima, só que bloqueando o caminho dessa entrada de ar, a gente vai ter um conjunto de partículas, que inicialmente vai estar disposto aqui, se a gente carregar como solid color e mudar a cor aqui, temos um conjunto de partículas que está disposto aqui de maneira homogênea ao longo dessa altura. Então o que vai acontecer na simulação? As partículas vão primeiro cair e depois vão começar a interagir com o ar aqui, que vai carregar elas para uma determinada direção. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai variar a metodologia de acoplamento entre fluido e partícula e ver o impacto que isso vai ter na nossa simulação. Antes da gente trabalhar com isso, a gente precisa entender um pouco a configuração desse caso. Esse caso tem uma lógica um pouquinho diferente dos casos que a gente viu até agora, porque ele vai ter mais arquivos e vai ter um arquivo muito importante que não está presente em nenhum outro. Qual que é esse primeiro caso? O primeiro caso vai ser com acoplamento de quatro vias. E esse acoplamento, as partículas onde elas estão, ficam todas definidas em um arquivinho na constant, que se chama Kinematic Cloud Properties, esse arquivo daqui. Esse arquivo Kinematic Cloud Properties aqui, ele vai ser um arquivo que vai ter todas as informações referentes à nuvem lagrangiana, a quantidade de partículas, incluindo as condições de contorno, a configuração numérica e também as propriedades das partículas em si, o tamanho delas, etc. Então ele é um arquivo maior, ele é mais longo do que um arquivo convencional do OpenFOAM. Ele é composto por vários subdicionários. Então, qual que é a lógica? A gente vai começar aqui com esse subdicionário solution, que vai definir para a gente todas as informações que a gente precisa para resolver a nuvem lagrangiana. Então, o que a gente vê aqui? Primeiramente, a gente vê uma solução active true. Isso significa que a nuvem lagrangiana vai ser
ativa, né? Ela vai estar sendo reconhecida pelo solver e vai estar sendo simulada. Se a gente botar isso aqui como false, as partículas não iam ser resolvidas de forma nenhuma. O coupled true é uma flag que a gente vai utilizar para sinalizar ao solver que vai ter um acoplamento entre as fases contínua e fase particulada. Esse também é outra flag muito importante, que quando a gente quer utilizar um acoplamento de uma via, a gente vai desabilitar isso e vai botar como false. Nesse tutorial que a gente vai fazer agora, a gente vai rodar com 2 e 4 vias, então vamos deixar ele como true mesmo. Beleza. Transiente essa é uma flag que a gente costuma deixar ligado também. A maior parte de problemas particulados são transientes, mas isso é uma maneira da gente conseguir controlar esse parâmetro. E aqui a gente vê algumas coisas mais importantes, né? Isso aqui são os esquemas, né, que a gente veria, por exemplo, no FV Schemes aqui para a parte fluida. A gente vai encontrar nessa parte da constant os esquemas para resolver as partículas. O que é importante aqui? A gente tem que resolver como interpola na malha euleriana as propriedades do fluido, como que vão ser interpretadas aqui. Por que isso é importante? Na malha euleriana a gente vai ter as informações do centroide. Então, por exemplo, se a nossa densidade ela está igual a 1000 em uma célula, igual a 1200 em uma célula vizinha, a nossa partícula não necessariamente fica no centroide. Ela pode estar numa distância que é uma distância intermediária, ou mais perto de uma. Então a gente precisa interpolar o valor do centroide para a posição exata da partícula. Então a gente tem que usar esquemas de discretização. Os dois mais comuns são o cell e o cell point, que vão interpolar os valores do centroide para a posição da nossa partícula. Essa flag aqui, cell, ela vai ser um esquema de interpolação que vai simplesmente atribuir o valor da propriedade no centroide na qual a partícula se encontra. Então, no exemplo ali, onde uma partícula era 1000, um centroide era 1000 e outro centroide era 1200, se uma partícula estiver na célula cujo centroide está igual a 1000, a massa específica, independentemente da partícula estar quase na fronteira com a célula de 1200, a partícula vai ter a massa específica da célula, do centroide. Então vai ser 1000 ou 1200, não tem valor intermediário. Já o cell point não. O cell point ele vai ter uma variação interpolada linearmente. Então a gente vai ter uma interpolação entre centroides. A partir disso, então, vai ser, por exemplo, um valor de 1150, 1100, dependendo da posição da nossa partícula. O que é comum de ser feito? A gente utiliza o cell point para velocidade e para outras variáveis que precisam ser interpoladas que variam com intensidade. Para um caso de propriedades como a viscosidade ou a massa específica, a menos que a gente tenha gradientes muito intensos, em geral é suficiente utilizar o cell, que roda um pouco mais rápido, acaba sendo um pouco mais estável também, em alguns problemas como esse, e não vai acarretar nenhuma consequência negativa para o problema, né? Beleza, nós fizemos isso aqui, e agora a gente também tem que definir como que a gente vai integrar no tempo a nossa equação da segunda lei de Newton para cada partícula. Lembra que a gente está resolvendo explicitamente uma equação da dinâmica de uma partícula que a gente está resolvendo, que vai ser a nossa taxa de variação da quantidade de movimento é igual ao balanço de forças. Temos que integrar isso e discretizar essa taxa de variação. Então, essa discretização, nesse caso aqui, vai ser feita com o esquema de Euler de primeira ordem. Temos aqui também alguma diferenciação do termo fonte. Isso aqui não vou entrar muito em detalhe nesse material, mas isso essencialmente vai aparecer para a gente conseguir, por exemplo, embutir aquele termo lá de acoplamento, aquele SP que aparece na equação de quantidade de movimento do fluido. Então isso aqui é uma maneira da gente implementar isso de forma semi-implícita, né? Uma parte dela vai entrar na diagonal da matriz e outra parte vai entrar na vetor solução. E agora a gente começa a falar um pouco das nossas partículas. Esse dicionário é muito extenso, tem muitas coisas complexas, mas a gente aqui vai poder ver algumas coisas importantes para definir a caracterização das partículas. Então, aqui a gente vê duas flags aqui, que são flags de controle. A primeira delas é esse ρ mínimo, e a segunda é esse min parcial mass. As duas são maneiras de a gente garantir que não vai aparecer uma partícula tão pequena, mas tão pequena que vai ter uma massa ínfima, entendeu? Serve para isso. A gente consegue também definir a nossa massa específica da partícula, tanto via uma massa específica constante, ou também, caso a gente queira implementar um outro modelo, isso poderia entrar aqui. Temos também que definir o módulo de Young da partícula, que vai ser importante para o modelo de massa mole nas colisões, por exemplo, e também a razão de Poisson.
essas grandezas aqui, elas não entram diretamente na modelagem, mas a partir delas a gente vai poder utilizar para definir aquelas constantes de rigidez e amortecimento tangencial e normal, para conseguir fazer as colisões entre as paredes e entre as partículas. Temos também como definir uma flag de volume constante e uma flag que é muito importante, que é esse alpha max. O que é esse alpha max? Imagina uma situação onde uma célula está completamente preenchida por partículas. Essa célula não vai ter fluido passando. Isso pode causar erros na simulação CFD do ponto de vista euleriano, né, da resolução da fase contínua. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma definir um limite superior para a fração volumétrica de fase particulada. Nesse caso, a gente botou que 99% do volume de uma célula pode ser preenchido por particulada, mas vai ter pelo menos 1% ali para o fluido passar. A gente poderia definir esse alpha max, por uma questão numérica, ou caso exista realmente uma limitação física para esse empacotamento, a gente pode considerar isso aqui também. Beleza. Agora a gente vai utilizar alguns modelos para resolver as forças. A gente tem que considerar, nesse particle forces aqui, as forças que vão estar entrando na segunda lei de Newton. Então aqui a gente considerou duas apenas. A gente considerou a gravidade, que é uma força de campo, e a gente considerou um modelinho de arrasto, que é um modelo de Ergun Wenyu. Esse modelo é um modelo muito comum, é uma junção de dois modelos, né, de pessoas diferentes que trabalham em intervalos complementares ali, de velocidade. Modelo muito comum de se utilizar, mas existem outros também que podem ser escolhidos. E a gente define aqui uma entrada, né, que seria a fase contínua. Então a fração volumétrica de fase contínua, que no caso é essa variável alpha.air, que é o nome da nossa fração volumétrica de fase contínua. A gente aqui poderia incluir outras forças. A gente poderia botar forças de gradiente de pressão, considerar, por exemplo, um efeito Magnus. Existem vários dicionários aqui que podem entrar nesse subdicionário Particle Forces para considerar mais ou menos modelagens, força magnética, por aí vai. E agora a gente vai para a injeção de partículas. Esse caso aqui, ele é um caso particular que, ao invés de ter uma entrada de partículas no domínio, as partículas estão presentes no domínio desde o início e nenhuma partícula nova vai entrar. É um leito que está fechado. Então, ao invés de a gente dar, por exemplo, uma vazão ali, mássica de partículas que estão entrando em uma entrada específica, a gente dá uma flag chamada Manual Injection, que a gente vai dar um arquivo que vai ter posições coordenadas de partículas no início. A gente vai também atribuir o número de partículas por elemento lagrangiano, né? Então, cada parcela lagrangiana poderia se referir, por exemplo, a um conjunto ali representativo de 10 partículas, mas nesse caso aqui, cada parcela lagrangiana realmente é uma partícula só. E além disso, a gente pode definir a velocidade inicial, seja por uma distribuição, né? Poderia ser também um arquivo, né? Com cada partícula tendo uma velocidade inicial específica, não só uma velocidade uniforme para todas elas. E outra coisa que é muito importante, a gente também tem que definir o tamanho das partículas. Isso aqui é muito relevante, né, porque a gente pode ter uma distribuição. A gente pode ter uma distribuição logarítmica, uma curva específica, né? O caso particular, em particular, tem muita distribuição logarítmica, ou semi-log, né? Acaba de um lado, tem um perfil mais logarítmico, é um pouco deslocado. E é aqui que a gente vai definir. No nosso caso, a gente definiu um valor constante em todas as partículas, na uniforme, igual a 0.0025 metros, né? Sempre o valor no SI. E aqui vão ter algumas entradas a mais, né? Que vão ser entradas que a gente pode botar um modelo de dispersão turbulenta, né? Caso a gente tenha uma simulação LES, por exemplo, a gente queira considerar alguma flutuaçãozinha ali na dinâmica das partículas. Temos modelos aqui de interação local com os contornos, e aqui que a gente vai definir, por exemplo, se um PET é uma parede de um material específico ou se é uma saída. Então, o que a gente fez nesse caso aqui? Esse caso é completamente fechado para as partículas. O ar pode sair, mas as partículas não vão poder sair. É como se tivesse uma espécie de filtro ali, uma grade que permite a passagem do ar, mas não permite a saída das partículas. E aqui a gente pode definir as constantes de colisão, né? Tanto na parte normal, que seria aqui o coeficiente de restituição, como também o mu, né? Que é uma grandeza que vai entrar com a questão do fator de atrito ali dessa partícula com a parede. Controlando esses parâmetros aqui, a gente vai conseguir caracterizar, por exemplo, uma parede de um material ou outro.
a gente vê aqui que a nossa colisão é quase elástica. Tem um pouco de perda de energia, mas aqui a gente vê que ela é quase elástica. A gente poderia botar isso como inelástico, vai ter condições diferentes. Caso a gente queira também, a gente pode mudar esse tipo aqui de rebound, que é uma condição que vai permitir a partícula bater e voltar, para uma condição do tipo stick, por exemplo, ou uma condição do tipo escape, que a gente vai ver melhor depois. Seriam condições que vão fazer a partícula grudar ou, respectivamente, poder sair do domínio. A gente também pode definir um padrão aqui para a condição, então tudo que não tiver especificado aqui em cima vai entrar nesse valor padrão aqui de baixo. Nesse caso aqui acaba sendo redundante, a gente utilizou tudo igual, mas é um exemplo. E aí a gente pode considerar várias coisas a mais também. A gente pode considerar efeitos de filme fino, podemos considerar modelos de transferência de calor ali para poder, por exemplo, aquecer a partícula de alguma forma. E a gente pode também, né, que é muito importante, definir modelos de colisão para partícula. A gente vai utilizar um modelo direto de colisão, que é um modelo que vai realmente modelar a colisão entre pares de partículas, considerando aquele modelo de massa-mola amortecedor. Então, como isso funciona? A gente define aqui o collision model como pair collision, e aí vai considerar alguns coeficientes. Na aula teórica, né, eu comentei que a gente definiria uma distância de interação, né, que a gente poderia ter uma distância entre centros de partículas, e aí se tivesse uma distância menor do que essa, elas iam ficar sobrepostas e aí poderiam colidir. Então aqui a gente define uma distância máxima. Isso é importante computacionalmente porque acima dessa distância, né, que no caso é o próprio raio da partícula, a gente tem uma opção aqui que vai ignorar a proximidade das partículas. Então, se não tiver uma partícula com uma distância menor do que essa, não vamos ter que calcular nenhuma colisão, nada. É um jeito mais rápido que é físico, né? Se tiver uma distância maior do que essa, e como a gente não está considerando nenhuma colisão ou nenhuma força que não precisa de contato, seria um desperdício computacional computar isso de alguma forma para dar zero no final. No pair model a gente define aquele modelo de massa molar amortecedor e os coeficientes dele. Esses coeficientes a gente vai conseguir ver eles mais a fundo aqui num curso mais aprofundado. Mas qual que é a essência? A gente define alguns coeficientes que vêm da teoria hertziana de colisão entre partículas, então esse B aqui é um expoente aqui do modelo. E com esse coeficiente, junto com o módulo de Young e a razão de Poisson, a gente vai estimar a rigidez e o amortecimento que vai ser desse modelo de colisão. Além disso, a gente vai poder também ter resolution steps da colisão. Para que serve isso? Imagina que uma simulação tem um passo de tempo de 1 segundo. A escala de tempo de uma colisão é muito menor do que esse tempo. Em 1 segundo, a partícula vai ter batido e voltado já. Então, como que dentro desse tempo de 1 segundo eu vou capturar as colisões que ocorreram nesse passo de tempo? Para resolver a nuvem lagrangiana, a gente utiliza o que a gente chama de subciclos temporais, que vão poder utilizar um passo de tempo menor do que o passo de tempo da malha euleriana para poder adequadamente captar essa escala de tempo menor. E na resolução de colisões, isso significa que a gente vai ter 12 tempos aqui nesses subciclos que vão poder resolver essa escala menor de colisão, né, da partícula se encontrar e voltar. Isso é um processo custoso computacionalmente, tá? Essa resolução individual de pares de colisão que a gente está fazendo aqui, para problemas mais complexos, é praticamente inviável. Mas para esse problema específico de leito fluidizado, ela acaba sendo muito útil e representa muito bem o problema, né? É um modelo mais próximo da realidade que a gente pode implementar numericamente, mas ele é muito caro computacionalmente. A gente pode usar também um modelo para a parede. A parede, né, é importante se considerar, só que a parede ela vai ter uma peculiaridade, né, porque a parede vai estar parada e a partícula que se move, por exemplo. Mas a gente vai definir aqui os mesmos coeficientes. Podemos usar coeficientes diferentes, caso a gente queira, para modelar esse problema. E aqui a gente fecha o Kinematic Cloud Properties. Esse dicionário aqui é o mais importante de todos para uma simulação lagrangiana. Ele costuma ser bem complexo, tem bastante entrada, muita coisa que mexer, mas ele sempre é essencial para a simulação. O resto acaba sendo muito próximo, né? Tudo na Zero e na System sempre é relativo às simulações que a gente fez anteriormente de multifásico, por exemplo. Então, se a gente entrar na Zero aqui agora, a gente vai ver que vai ter dois arquivos apenas: a velocidade do ar e a pressão. Então, se a gente ver aqui como é que é essa variável, a gente vai ver que tem
uma condição de contorno no topo, que vai deixar uma pressão de saída aqui com o valor de referência, e aqui a gente tem uma entrada de velocidade. Mas aqui a gente tem uma condição interessante, que é essa velocidade intersticial. Por que essa condição é diferente? Como a gente comentou, né, as equações de conservação de quantidade de movimento para uma simulação lagrangiana são ponderadas pela fração volumétrica de fase contínua. Ou seja, eu posso ter uma célula que quase não vai ter fluido. E essa célula que quase não tem fluido, ela vai ter uma resistência maior ao fluido passar, porque a maior parte dela está preenchida por sólido. É mais fácil o fluido desviar dali. Então essa condição intersticial ela vai considerar essa fração volumétrica para injetar uma vazão média, mas que passe mais nas regiões menos preenchidas por sólido, de modo que a gente consiga representar isso bem. E na parede a gente vai considerar uma condição de não deslizamento tradicional. Se a gente ver agora a pressão aqui é uma condição que a gente comentou, né, mais cedo, é uma condição de valor fixo no topo, né, igual a zero, uma pressão de referência, que vai deixar aqui o escoamento acontecer de baixo para cima. Quanto à pasta System, né, não tem muita novidade. Realmente o caso lagrangiano, o foco dele está na pasta Constant, mas a gente vai ver aqui que a gente vai ter que discretizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o FV Schemes aqui, a gente vai ter que considerar justamente esse alpha phi aqui para considerar a fração volumétrica na equação de conservação de quantidade de movimento, conservação de massa, mas fora isso não tem muita diferença não, é bem próximo. E no FV Solution a gente vai encontrar também alguns solvers a mais aqui. Então a gente tem um solver agora para resolver a nossa nuvem cinemática, né? Essa variável θ aqui, que é justamente a variável da fração volumétrica que a gente costuma resolver. Mas fora isso também não tem muita novidade. Beleza, a gente tem esses principais arquivos aqui. Agora que a gente viu eles, o que a gente vai fazer? Vamos observar um pouco o resultado, pode processar ele e pegar um entendimento maior aqui dessa simulação. Então vamos abrir aqui novamente. Esse aqui é o caso que a gente tinha aberto antes. E eu vou fazer aqui um truquezinho para a gente conseguir ver tanto o campo euleriano como o campo lagrangiano de uma vez só. Eu vou arrastar aqui esse arquivo .fon de novo para o Paraview e vou abrir uma segunda versão dele. Só que agora eu vou desabilitar a Kinematic Cloud e botar só o Internal Mesh. O que isso vai permitir que eu faça? Eu vou ter aqui um campo agora. Só que esse campo, ele é um campo que vai ter a propriedade do fluido, né, da fase contínua. E eu vou deixar ele meio transparente, abaixar a opacidade aqui. Agora eu posso ver a partícula em sobreposição com o nosso fluido. Agora que a gente visualizou esses campos sobrepostos, né, o que a gente pode fazer? A gente pode representar a partícula da maneira com dimensões reais delas. Qual que é o problema? Aqui a gente vê só o centro da partícula. Isso aqui não é a partícula de verdade. Para a gente poder ver ela mesmo, a gente vai ter que modificar um pouco a visualização. Então, se a gente clicar aqui em cima, onde está Surface with Edges, e botar 3D Glyphs, a gente vai ver que está um campo aqui meio travado. A gente vai ter que remodificar um pouco a configuração disso. Como que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botão da engrenagem aqui que eu já habilitei. Vou descer um pouquinho aqui para selecionar o tipo do glyph. O tipo do glyph vai estar aqui nessa pasta Properties. E aí eu tenho que procurar uma opção chamada Glyph Type. Essa opção de Glyph Type ela vai ficar aqui um pouquinho mais embaixo. Vou tirar a orientação no Glyph Parameters. E aqui o Glyph Type eu vou trocar de Arrow para uma esfera. E aí eu vou mudar o raio, né? Vou botar o raio da nossa partícula de verdade. E aqui a gente vai ver, né, que vai ficar um tamanho bem empacotado, né? A gente vê que está bem sobreposto uma no outro. O que você vai fazer? Você vai gerar tensões aqui. Importante também, a gente botou aqui o raio, né? Não é o diâmetro, é o raio. Então agora sim está no tamanho correto. Então essas aqui são as nossas partículas. Você vê aqui que a gente consegue ver as esferas, são bem maiores do que a gente tinha visto antigamente, né? Porque agora a gente está considerando realmente o raio real delas. Caso vocês queiram, a gente pode aumentar a resolução delas, das esferas. Podemos diminuir também para ficar mais barato de renderizar. Mas em geral, o parâmetro padrão acaba sendo suficiente mesmo. Beleza, a gente fez isso agora. Vamos ver nossa simulação. Esse caso aqui é de 4 vias. Se a gente olhar para esse caso aqui, a gente vai ver que a dinâmica das partículas vai ser bem caótica. Elas vão cair
e vão começar a interagir uma com a outra. E pode demorar um pouquinho para carregar o tempo no paraview. Então, em geral, a gente vai ter algumas dificuldades aqui de carregar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. A gente começa com a partícula caindo um pouco. Se a gente avança um pouco mais o tempo, botar em 0,1 segundo, por exemplo, a gente vai ver que agora as partículas já começam a se empacotar. Indo para 0,2, vai cair um pouco mais, só que agora a gente vai chegar numa situação, ó, em que o fluido, aqui embaixo, ele vai começar a empurrar o ar aqui de cima. Então, ó, eu vou desmarcar aqui a partícula para a gente poder ver. Esse aqui é o campo de velocidade do nosso fluido. A gente vê aqui que é um campo bem caótico. A malha não é uma malha muito refinada, né? Também tem que lembrar disso. Só que esse campo de velocidades aqui caótico está sendo perturbado pelas partículas. Essas partículas estão agindo como uma espécie de porosidade, que vai permitir a passagem do fluido por caminhos preferenciais ou não. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui para 0,5 segundos. E olha o que vai acontecer. A gente vai ver que agora a gente vai começar a empurrar esse leito para cima. E isso aqui está numa velocidade que a transição de velocidade acaba sendo no que a gente chama de plug. Né? Vai criar aqui um bolsão de ar circundado pelo particulado. E conforme a gente vai avançando, esse particulado vai se quebrando. E vai aqui, ó, vai formando aqui novas bolsões de ar que vão redirecionar o escoamento. O que é interessante disso aqui? Se a gente vê as linhas de corrente desse escoamento, então vou gerar aqui a linha de corrente, como a gente gera normalmente mesmo. Se a gente pega essa linha de corrente aqui, peraí, tem que selecionar o campo euleriano para fazer isso, senão vai dar errado. Se a gente pega essas linhas de corrente, faz um plot overline aqui. Se a gente pega essas linhas de corrente, pega o Stream Tracer e bota para gerar ao longo da distância em Y aqui, vou abaixar só o número de linhas de corrente para ficar um pouquinho mais visível, a gente vai conseguir ver como que o escoamento é redirecionado pelo particulado. Então vou botar aqui para ver a velocidade também. Olha que interessante, vou tirar a partícula aqui. Onde a gente tem partículas mais densamente empacotadas, a gente acaba tendo uma situação de redirecionamento do escoamento para regiões que são, entre aspas, menos porosas, mais permeáveis, né, a esse fluido passar. Vou botar um pouquinho menos aqui de partícula, de linha de corrente para a gente poder ver isso melhor. Olha que interessante aqui agora. A gente tem um campo com partículas muito densas aqui. Essa é a região de maior resistência. E aqui, ó, onde a gente não tem as partículas aqui densamente alocadas, aqui eu tenho uma velocidade maior. Só que onde tem mais partícula, que é aqui, eu tenho velocidades menores. Então aqui é bem interessante um jeito da gente poder ver a interação dessas partículas com o escoamento. E a gente pode ver também, né, campos relacionados às partículas em si. Então, por exemplo, eu posso ver a velocidade das partículas também. Para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso agora mudar esse render aqui de 3D Glyphs, ou modificar aqui embaixo também no Glyph Colors aqui. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui como Surface Edges de volta mesmo, como Surface aqui. E agora eu estou vendo só o centroide das partículas, é que eu consigo ver a velocidade média delas. Então eu vou ter a velocidade, a magnitude de velocidade em cada partícula, e vou ter também as informações vetoriais. Então eu consigo ver, por exemplo, ó, que eu tenho partículas subindo e descendo. É bem interessante aqui também. Então se a gente vê, ó, várias partículas estão neutras em X, várias estão neutras em Y também. Algumas estão andando para a esquerda, outras para a direita. E a maior parte da velocidade, como a gente esperaria, seria em Z. O que é interessante é ver, né, que muitas partículas estão subindo, mas outras já estão descendo também. Né? Isso vai dar uma dinâmica bem interessante de escoamento. E a gente pode ver isso também, né, com um vídeo, né, que a gente vai poder ver melhor os detalhes dessa simulação. Então, se a gente botar aqui para ver o vídeo, o que a gente vai ter? Vou carregar aqui o vídeo. A gente vai conseguir ver, né, que esse escoamento ele vai ser um escoamento que tem uma transiência muito elevada. Cada instante de tempo é diferente do outro.
É uma simulação bastante caótica, né, com muitos graus de liberdade, cada partícula é um grau de liberdade, e a velocidade do ar vai gerar esse comportamento aqui que a gente está observando, né, um comportamento com um certo ritmo, né, periódico, ele não vai ter ele tem alguns saltos aqui abruptos, mas tende a ter um comportamento aqui com 2 ou 1 buracos aqui de ar circundados pela partícula. E a gente vê, né, que as partículas colidem bastante uma com a outra. Uma simulação bem interessante aqui. Esse tipo de simulação, né, esse tipo de aplicação, é muito usado para reações químicas, onde o catalisador é uma partícula e a gente tem uma reação química ocorrendo no fluido aqui. Porque esse tipo de leito vai amplificar ao máximo a área de contato do fluido com esses catalisadores aqui, que seriam essas bolinhas, por exemplo. É uma simulação com bastante aplicação industrial. Beleza. A gente viu agora o caso de 4 vias. Como é que vai ser o caso com 2 vias? Eu posso abrir do mesmo jeito, né, carregando ele com o arquivo .fon no paraview. Eu vou carregar 2 novamente, né, para a gente poder ter esse mesmo esquema que a gente fez antigamente, de mostrar o particulado juntamente ao euleriano de maneira sobreposta. Uma coisa que eu posso facilitar é transformar essa nuvem aqui e botar ele um pouquinho mais para frente em x, por exemplo. Então, se eu vou botar aqui translate em x 0.1, eu posso deslocar. Então, aqui eu vou botar menos 0.1, fica melhor. E agora eu consigo ver minha nuvem, né? Aqui tem a partícula uma na frente da outra. Esse caso já vai ser bastante diferente. Então, vamos ver aqui o campo de velocidade. E a gente vai ver, né, que esse caso, ao longo do tempo, olha o que vai acontecer. Ele cai normalmente, a gravidade ainda atua. O que não tem mais são colisões entre partículas. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o que vai dominar no escoamento aqui vai ser essas golfadas que o ar vai ter empurrando esse fluido. E não vai ter mais aquele perfil ali que tende a jogar para a parede a partícula. A gente vai ter só a dinâmica do escoamento aqui ocorrendo, mas a gente vê que o comportamento já é muito diferente do comportamento de 4 vias. Esse caso de leito fluidizado é um caso que a gente precisa considerar de alguma forma as colisões, porque a gente vê que isso é um fenômeno crítico para a representatividade do modelo. Então, né, a gente tem que sempre poder avaliar quando que modelar a colisão é relevante e quando que não é. Esse aqui é um caso em que é, e a gente percebe bem a diferença aqui, que você considerar o particulado colidindo ou não faz diferença. Aqui ele colide com a parede ainda, mas ele não colide com as partículas mais. É um acoplamento mais simples aqui, que vai rodar mais rápido, mas que não vai ter a mesma performance numérica em termos de resultado. Beleza? Então esse aqui foi o nosso primeiro caso prático lagrangiano, primeiro de alguns aqui que a gente vai poder ver. E espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos a ideia de uma simulação euleriana lagrangiana e para que a gente vai utilizar elas e como que a gente configura o básico. Ao longo dos próximos exemplos, a gente vai poder ver algumas maneiras diferentes de modelar colisões e também algumas aplicações aí tridimensionais que vão ser mais interessantes. Até lá, pessoal!